Olá galera, tudo bom? Bom, hoje eu tô gravando um vídeo aqui que é sobre incógnita, né, o temido X da matemática. Tem muita gente que é muito bom de conta, né, consegue fazer as contas normalmente, naturalmente, mas quando aparece uma incógnita, quando aparece uma letra, normalmente o X, ela treme as pernas e não consegue fazer. E hoje eu vou fazer um vídeo para quê? Para o X, né, para a incógnita se tornar algo natural para vocês. Porque se tornar algo natural, vocês vão conseguir fazer sem problema. Então a intenção do vídeo de hoje é trazer essa introdução sobre o que é uma incógnita. E depois dele, você com certeza vai fazer suas questões com mais calma, mais tranquilidade, e você vai conseguir aplicar o que você vai aprender aqui hoje, tá? Então vamos falar sobre o temido X da matemática. Bom, primeiro de tudo, o que é uma incógnita, né? O nome disso, do X, é incógnita. Incógnita. Não precisa ser um X necessariamente. Pode ser um Y, pode ser um A, pode ser um Z, pode ser tudo mais. Bom, se ele falasse, se você perguntasse pra ele, X, quem é você? Por que você não é um número? Ele ia falar, eu sou um número. Aqui, eu sou um número, ele ia falar. Eu sou um número. Aí você pode falar assim, mas eu não é um número, eu sou uma letra. Sim, eu sou uma letra, mas eu sou um número. Eu sou o número necessário. Ele é um número necessário. Então, se o X ele é um número, você vai lidar como se ele fosse um número. Eu sei que vocês conseguem fazer conta com o número. Por que vocês não vão conseguir fazer com o X? Olha só, por exemplo. Vocês sabem que 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado, certo? Vocês sabem disso. 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado. Adivinha quanto é x vezes x? É x ao quadrado. Tá vendo? Ele é um número. Nada menos, nada mais que um número. Quanto é, por exemplo, raiz quadrada de 3 ao quadrado? Você sabe que isso é 3. Né? Então quanto é raiz quadrada de x ao quadrado? Bom, se raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Né? Sem problemas. Quanto é 5 sobre 5, né? Um número sobre ele mesmo. Não é 1? Então quanto é x sobre x? Bom, é um número sobre ele mesmo. É 1. Então o x ele é um número. Você lida como se ele fosse um número. Só que ele é um número necessário. Então, a partir de agora, nas próximas vezes que você for olhar, né, para alguma equação, algo do gênero que tem o x, lide como se ele fosse um número. Então, se eu fizer x vezes x, por exemplo, é um x ao quadrado. Assim como aconteceria com um número qualquer. Só que ele tem uma peculiaridade. Ele não é um número. Ele é o número necessário. Então, o que você deve fazer? Maravilha. Então, para a gente entender melhor o que é uma incógnita, a gente vou usar uma relação aqui com um jogo que é até bem conhecido, né? Normalmente é jogado por pessoas mais velhas, né? Mas é um jogo até conhecido, chamado Cacheta. Esse jogo é um jogo que você joga com baralho. Sabe aquele baralho normal, com 52 cartas, que é onde você joga truco, é o que você joga poker? É aquele baralho normal, né? Só que você vai usar 2 baralhos. E aí a gente joga cacheta. Qual a intenção da cacheta? O que é uma cacheta? A cacheta é uma sequência de 7 cartas. Então, por exemplo, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos supor que você tenha na sua mão, né, o 3 de copas, o 4 de copas, o 5 de copas, o coraçãozinho, né, o 6 de copas, 7 de copas, 8 de copas, 9 de copas. Você pode abaixar essa sequência e você vai ter uma cacheta, você vai ter uma pontuação, tá? Então a intenção é eu juntar 7 cartas, abaixar e fazer uma pontuação. Mas vamos supor que você não tenha o 6 de copas. Isso é um problema, né, porque eu preciso de 7 cartas. Mas vamos supor que você não tenha o 6 de copas, mas você tenha uma carta 2. O 2... ele tem uma propriedade importante na cacheta. O 2 é o Coringa.
Coringa. O que significa? Significa que o 2 pode ser qual carta for necessária. Então, por exemplo, eu posso colocar o 2 aqui no meio. Eu falo assim, esse 2 está representando um 6 de copas. E eu coloco ele aí. Ele é a carta Coringa. Ele vale qualquer carta que eu queira. Então, por exemplo, nessa sequência, né, 3, 4, 5, o 2 valeria o 6, o 7, o 8, o 9. 7 cartas, com 2 como Coringa. Vamos supor que eu tivesse, ao invés dessa sequência, eu tivesse a seguinte sequência, ó. 4, 5, 6. Vou fazer de outra cor, vai. Eu tinha a carta de espada agora, né, que a sequência tem que ser do mesmo naipe. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas as cartas de espada. Só que eu não tinha, por exemplo, o 10. Se eu tivesse o 2, eu poderia usar esse 2 aqui para fazer uma sequência com 7 cartas. Aqui, o 2 representaria o 10. Eu que escolho quem o 2 significa. Ele não vale 2, ele vale quanto for necessário. Na caixita também não precisa ser só sequência, pode ser cartas iguais. Como são 2 baralhos, eu tenho 8 cartas. Então dá para fazer uma sequência de 7, né? Então, por exemplo, se eu tivesse um 3, um 3, um 3 e um 3, né? 2 de copas, 2 de ouros. Um de espada, um de ouro. Eu não tivesse outro, eu quisesse bater, que é acabar com suas cartas, né? Eu poderia usar um 2, por exemplo. Porque o 2 é a carta Coringa. Eu posso usar onde eu quiser. Onde for necessário, eu posso usar o 2. Perceba. Quanto vale o 2? Nesse caso, ele vale 6. Nesse caso, ele vale 10. Nesse caso, ele vale 3. Então, lide com a incógnita como se ele fosse uma carta Coringa. É o seu número Coringa. A incógnita é seu número Coringa. Ou seja, ela vai ter o valor que for necessário para aquele momento. Então, não tenha medo. O que você vai fazer com a sua incógnita? Você vai operar ela como se ela fosse um número. Você sabe operar número. Então você usa ela como se fosse um número. E lembra sempre, a incógnita é um número Coringa. Ela vai ser o que for necessário. Por exemplo, numa equação do seguinte gênero. X mais 2 é igual a 3. Aqui nesse caso, o x está sendo 1. Né? Ele é um número, nesse caso é 1. Mas vamos supor que uma outra equação eu faça x mais 2 é igual a 5. Nesse caso, o x vai ser igual a 3. Né? Ambos são x. Só que no primeiro caso, o x tem que ser 1 para dar certo. E no segundo caso, o x tem que ser 3 para dar certo. Então pensa assim, a incógnita é um número Coringa. Seja x, seja y, seja a. Opere como um número, vá com calma, com tranquilidade. Faça as operações como se fosse um número. E lembre sempre, ele é um número Coringa. Espero que vocês tenham gostado e tchau.